Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira. Sexta-feira, meu amigo torcedor, bastante agitada aí na nossa colina histórica. Sexta-feira de novidades quanto a 777 Partners. Informação muito importante aí que evidencia mais do que nunca quais serão os próximos passos que o Vasco da Gama terá no mercado quanto à venda das ações que pertenciam à empresa norte-americana. Porque tivemos aí nestas últimas horas a informação de que a Genoa, o principal clube do conglomerado da 777 Football Group, está à venda nesse momento. Hoje, o CEO aí do clube italiano confirmou que de fato a Genoa está à venda no mercado. É fim da linha total para a 777 ao redor do mundo e a gente, é claro, vai trazer essas informações para vocês aqui neste Fala Gigante. Falar também sobre STJD. Tivemos aí hoje o julgamento do segurança Betinho. Informação bem triste, ele vai ficar suspenso por um bom tempo do futebol e a gente vai trazer aqui essas informações a vocês, assim como também trazer muitas outras novidades. Sexta-feira aí de preparação para esse jogo de amanhã contra a equipe do Juventude em São Januário. Temos aí um vídeo muito importante para vocês nessa tarde de sexta. Muita gente acha, né, que normalmente é o que acontece, as sextas são tranquilas, sem muita informação, mas hoje não está sendo assim. Então, meu amigo, é o seguinte: você terá pela frente um vídeo cheio. E é claro, antes de começar, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Caso você não saiba, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, como a gente fala. Então, a gente, é claro, conta muito com a sua ajuda. Até porque se você é vascaíno, ajude o nosso canal. Tem uma frase aí que diz: vascaíno ajuda vascaíno. Então ajude aí o vascaíno que está aqui desse lado. Vem agora aqui embaixo e deixa o seu like, não há outra forma melhor para você ajudar o nosso canal, que se não essa, né? A gente conta muito com você, conta muito com a sua ajuda. Não há outra, volta a repetir, forma melhor para você ajudar o nosso canal do que deixando o seu like. Você não é prejudicado em absolutamente nada e você ajuda muito o nosso canal com isso. Então deixe seu like, se inscreva no canal. A gente está aí na meta de chegar a 140 mil inscritos e eu conto muito mesmo com a sua ajuda. Então, vamos que vamos, meu amigo. Venha fazer parte da nossa família, venha ajudar o canal do Gigante Vasco a se inscrever. Caso não saiba, é aqui embaixo do vídeo, tem a palavrinha inscreva-se. Aperte nela para você nos ajudar. Show? Vambora então, Vascão. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente, né, esse Fala Gigante com vocês, já falando sobre a questão da 777 Partners. Qual é a situação, meu amigo torcedor? Há algum tempo atrás, o Pedrinho, ele entra aí na Justiça Comum, aqui no Rio de Janeiro, para recuperar as ações, né, que pertenciam ao grupo norte-americano. Essa entrada na Justiça Comum, ela se deu por vários motivos. Vários motivos que fizeram com que Pedrinho realmente pudesse observar o momento do grupo norte-americano ao redor do mundo e ter a total certeza que era necessário recuperar as ações do Vasco da Gama para que o Vasco não se tornasse uma massa falida. A gente vai trazer mais informações sobre isso no Boa Noite Gigante. Tem muitos vídeos legais nesse momento já divulgados sobre toda essa situação econômica que o Vasco iria viver caso permanecesse com a 777 no controle do clube. Mas a gente vai deixar isso para trazer no Boa Noite Gigante. E ali o Pedrinho entendeu, através, é claro, de inclusive pedidos feitos à própria 777 de comprovante que iria ser feito aporte, né? No caso, o Pedrinho, ele vai até o grupo norte-americano, ele vai até o Josh Wander e pede aí uma segurança financeira ao Vasco da Gama, né? Uma evidência de que em setembro desse ano iria cair os 270 milhões. Em nenhum momento a empresa norte-americana deu essa segurança financeira. Além disso, também, várias outras cláusulas contratuais vinham sendo descumpridas, atrasos, um caixa da SAF vazio. Tudo isso fez com que internamente o Pedrinho e todo o seu corpo, né, de dirigentes, corpos de diretores ali do Clube de Regatas Vasco da Gama tivessem a total certeza que com a 777 as coisas não iam andar. E não apenas, né, se tratando de Vasco, como em todo o mundo. Teve uma hora, teve um momento do ano em que quem acompanhou o nosso canal vai saber muito bem disso, e teve vários outros canais que fizeram um trabalho bem legal, vários outros canais. E a gente vinha falando, cara, 777 ao redor do mundo tá desmoronando. No Hertha Berlim começou a pipocar coisa também no clube da
o Standard Liège da Bélgica, e no Vasco uma hora ou outra isso ia acontecer. Então o Pedrinho entra com essa ação na Justiça Comum, recupera as ações, hoje o Vasco ele tem 70% das ações de sua SAF, e os outros 30% ficavam com a 777 Partners. A 777 no primeiro momento até realmente bateu de frente, evidenciou uma briga jurídica, mas isso não foi para frente. Logo em poster, logo em seguida, a ECAP, que é uma seguradora que a 777 tinha mais de 10 bilhões e 800 milhões de reais em dívida, tomou o controle de todas as ações que eram da 777. Então hoje, a grande realidade é, o Vasco tem 70% das ações de sua SAF e a ECAP tem 30% das ações da SAF do Vasco, ações essas que eram da 777. A ECAP já deixou muito bem claro que o objetivo dela, quanto às ações do Vasco, é a venda. A ECAP vai vender as ações que pertenciam à empresa norte-americana, não apenas do Vasco, como de vários outros clubes do futebol, que era desse grupo norte-americano. E ontem tivemos a informação que evidencia mais do que nunca que a venda vai acontecer. O CEO da Genoa, o Andrés Blasquez, informou que nesse momento a Genoa, meu amigo, ela está à venda. E por que essa informação é muito importante para trazer? Porque a Genoa era a menina de olhos de ouro. A menina sim de ouro, né? A menina dos olhos de ouro. Acho que é esse o ditado. Se não for, eu peço desculpa, mas você entendeu. Do grupo norte-americano. O grupo norte-americano ele chega a fazer um investimento em um jogador da Genoa, um grande destaque do futebol aqui sul-americano, salvo engano, um argentino, e compra para a Genoa em um valor milionário. A 777 tinha um cuidado muito grande com a Genoa. Então, assim, se tivesse um clube que era para ficar, era a Genoa. Até por conta do potencial financeiro que tem, sendo um clube do futebol europeu. A Genoa é um clube tradicionalíssimo da Europa, um clube grande aí do futebol italiano. E se a Genoa não vai ficar, meu amigo, mais do que nunca fica claro que nenhum outro clube que a 777 tinha ação vai permanecer. O CEO da Genoa, o Andrés Blasquez, ele disse assim, olha, abre aspas, a gente vai ler as aspas ditas por ele ao jornal Lettera. Esse anúncio, só para explicar, tá? Foi feito aos representantes das torcidas organizadas da Genoa recentemente. Por que isso foi feito? Porque esses torcedores, espécie de torcida organizada aqui do Rio de Janeiro também há, na Itália, eles vêm pedindo garantias à Genoa para essa temporada. Vem vendo que nada vem sendo feito com relação à janela de transferências, porque hoje a Genoa não tem dinheiro por conta do grupo norte-americano. Então, exatamente por conta disso, o senhor Andrés Blasquez explicou a atual situação. E em uma entrevista, ele disse assim, abre aspas, a Genoa hoje ainda é prioridade da 777. A responsabilidade legal e criminal cabe ao próprio Blasquez, ao CEO. A ECAP, empresa credora da 777, tem todo o interesse em preservar ou, se possível, aumentar o valor da Genoa de mercado. Isso também com vista a uma venda total ou parcial da empresa que certamente ocorrerá. E ainda o CEO ele acrescentou e disse, há pelo menos 3 ou 4 grupos que demonstraram interesse, vendo a Genoa como uma boa oportunidade de investimento. Até porque a situação econômica é melhor do que quando a 777 adquiriu o grupo. Então, assim, está mais do que confirmado que sim, meu amigo torcedor vascaíno, assim como a Genoa, assim como houve no Hertha Berlim, assim como está havendo em vários outros clubes do conglomerado da 777, no Vasco da Gama será vendido em breve. Essa venda ainda não aconteceu, porque, e agora é um feeling, não é uma informação. Essa venda vai acontecer, a parte da informação é, a venda só vai acontecer em 2025, ponto. A venda não irá acontecer em 2023. Mas aí eu parto nesse momento para um feeling meu. Por que eu acho que a venda não vai acontecer em 2023? Porque hoje a gente vê um Vasco da Gama que está tendo seu valor de mercado aumentado em comparação ao ano passado. E o Vasco terá, no ano que vem, caso realmente, imagina, gente, o Vasco conquistando uma Copa do Brasil, o Vasco ele colocando 70 milhões de reais com o título da Copa do Brasil nos caixas, o Vasco vendendo o Ryan por 60, 70 milhões de reais. Tudo isso que eu estou falando, essas duas vendas simples, uma venda e um título, já coloca nos cofres do Vasco 140 milhões de reais. 140 milhões de reais hoje nos cofres do Vasco já vão dar um alívio financeiro para o Vasco gigantesco. O Vasco não vai ficar mais com a corda no pescoço. Aí você imagina, o Vasco no ano que vem, colocando 140 milhões de reais nos cofres e além do mais disputando uma Copa Libertadores.
entrando no Campeonato Carioca, entrando na Copa do Brasil, entrando no Campeonato Brasileiro com chance de títulos em todas as competições. O Vasco vai ser uma empresa que hoje é uma empresa, é uma sociedade anônima do futebol completamente valorizada no mercado. O valor de mercado do Vasco, que era X, vai virar 3x, 4x, 5x. Numa linguagem mais exata, o valor de mercado do Vasco, que poderia vir a ser a 200 milhões, e não é, estou fazendo uma suposição, virará 1 bilhão. Porque o Vasco ficará valorizado no mercado. E é por isso que a venda, isso é um feeling meu, ainda não aconteceu. Que o Vasco sabe o que poderá acontecer nessa temporada de 2024 e o que poderá valorizar o Vasco para o ano que vem. Então isso tudo faz que automaticamente as coisas venham estar sendo um pouco esfriadas. Mas essa é a informação, fim da linha total para 777 ao redor do mundo. E nesse momento a situação é essa, a Genoa está sendo vendida. Acabou para o grupo norte-americano. E que vá e não volte nunca mais. E para prosseguir o vídeo aqui na reta final desse Fala Gigante, assim como ontem tivemos um julgamento, né, no STJD com relação às quartas de final da Copa do Brasil, um julgamento que deu aí, que absolveu o Vasco, né, em diversos momentos ali, absolveu o João Vitor, absolveu o Vasco, puniu o Vasco, porém, em R$3.000, mas o valor irrisório. Hoje tivemos um julgamento do segurança Betinho e também com relação ao Vasco, sobre aquele jogo do Campeonato Brasileiro que aconteceu numa segunda-feira, toda aquela confusão em São Januário. Hoje, o STJD julgou e puniu tanto o Vasco quanto o Betinho. O Vasco, ele foi multado no valor de R$10.000, já o Betinho, ele foi suspenso por 37 dias, por conta dessa briga que acabou acontecendo no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Inclusive, meu amigo Betinho, hoje, ele acabou permanecendo, né, acabou falando nesse julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Ele teve que estar presente e o Betinho se emocionou muito com o julgamento. Se emocionou demais sobre essa confusão, falou que foi taxado das coisas mais absurdas possíveis e da maneira mais injusta. E a gente traz aí a clara palavra dele a você. Por ser um segurança, eu acho que... Desculpa. Isso você vê no dia a dia, para saber. Eu sou um cara carinhoso, eu beijo todo mundo, falo que amo, sabe? É uma coisa que eu tenho e aonde que eu vou, sabe? As pessoas me abraçam, têm carinho por mim. Inclusive, às vezes, as pessoas querem tirar foto e falam, gente, isso não tem mais um segurança. Mas eu procuro ajudar muito ao torcedor a tirar foto com os atletas, essas coisas todas, sabe? Enfim, isso que eu faço no meu dia a dia. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa é a situação, esse é o momento realmente que hoje, infelizmente, teremos com a ausência de Betinho. Betinho não estará a campo a partir já desse próximo jogo contra a equipe do Juventude e só volta lá no final, lá no início, né, perdão, do mês de novembro. Um mês sem o segurança é muito chato, é muito triste, porque a gente viu nitidamente, né, a gente fez até um jogo aqui, trazendo frame a frame tudo que rolou, nitidamente a gente viu como a equipe do Atlético Paranaense partiu para cima do segurança. Tem uma imagem que mostra o Betinho contra 6, 7 jogadores do Atlético Paranaense. Gostaria muito de saber se, assim como o Betinho foi suspenso por 27 dias, teremos também os jogadores do Atlético sendo suspensos. O Coelho, nitidamente no jogo, ele parte para cima do Piton, ele parte para cima do próprio Betinho. E aí, é sempre contra tudo e contra todos, né? Sempre quando as coisas acontecem contra o Vasco da Gama. Injustiça total. É até um vídeo triste, que a gente vê o segurança chorando, nitidamente muito emocionado, muito abalado por ter que estar no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, praticamente depondo, né? Mas, enfim, coisas que acontecem com o nosso Cruz Maltino. E, meu amigo, para fechar aqui de vez esse Fala Gigante, falar sobre uma informação muito importante que ocorreu recentemente, tá? No caso, a gente jogou contra o Atlético Mineiro nessa última quarta-feira e um grande imbróglio envolvendo Copa do Brasil com relação ao jogo de volta, né? Se vai ser no dia 19, se vai ser no dia 17, quando vai acontecer
acho que até hoje essa situação não está definida. Há uma grande incógnita aí para a torcida vascaína com relação a quando será esse jogo de volta da Copa do Brasil. E o presidente do Galo, ele se manifestou. E como é muito importante a gente trazer a vocês tudo que está rolando nos bastidores, eu faço questão de informar aqui a vocês o que o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, falou. Recentemente, né, o dirigente, num evento Fórum SAF que ocorreu em Belo Horizonte, falou primeiramente sobre a vitória do Atlético Mineiro. E ele disse assim: a vitória é muito importante, esperávamos que pudesse fazer um grande jogo e fizemos. Poderíamos ter saído com um placar até melhor, mas foi uma grande vantagem. Vamos levar esse segundo jogo para o Rio. Vamos jogar com inteligência e sempre com o regulamento embaixo do braço. E aí, automaticamente, é claro, ele foi questionado sobre a situação dessa polêmica envolvendo Vasco, CBF, Corinthians, Flamengo. E ele foi questionado e falou o seguinte, também abre aspas novamente: o que o Vasco fez ou vai fazer não me interessa. Tenho que me preocupar com o que o Galo vai fazer. Então, eu vou explicar para vocês. No dia do sorteio da CBF do Mando de Campo, nós estivemos lá e a data era os 2 jogos no dia 17. Como a Conmebol marcou o nosso jogo contra o River para o dia 22, pela Libertadores, o jogo teria que ser em outra data, a não ser dia 17, porque não dariam 66 horas do dia 17 até o dia 19, quando era o nosso jogo com Fortaleza. Então nós fizemos o pedido à CBF que mudasse o nosso jogo para o dia 19. Por qual razão? Se marcasse para o dia 16, nós perderíamos jogadores e o Vasco também perderia. E aí ele continua, ele permanece, fala o discurso dele dizendo: de qualquer forma, a CBF tinha que fazer uma mudança, né? Houve uma mudança que nos atendeu. O Vasco não tem perda nenhuma. Ele está preocupado com a gente, com os nossos atletas, mas ele não teve perda nenhuma. O Vasco queria que a mudança fosse para o dia 16. Para o dia 16 podia. Agora para o dia 19 não pode. Então a mudança só pode se atender à vontade deles. Discurso aí do Sérgio Coelho. O que eu gostaria de entender é que eles podem jogar o jogo do Campeonato Brasileiro sem atletas que estão, né, nas eliminatórias, mas não pode jogar um jogo da Copa do Brasil. E além do mais, é importante falar, o Vasco jogou as quartas sem jogadores. Ou, aliás, com jogadores, mas que tinham acabado de chegar das eliminatórias junto às suas seleções. E é importante frisar também, um jogo do Campeonato Brasileiro ele vai prejudicar mais outras 4 equipes. São Paulo, Fluminense, Fortaleza e Atlético Paranaense. Então, assim, é muita confusão, muita loucura. É o que eu venho falando, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. E esse foi o discurso aí do presidente Sérgio Coelho. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sexta-feira. Já já estaremos aí de volta com Boa Noite Gigante, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.